em 2024 acabou a desculpa. Neste vídeo eu vou te mostrar o top 5 melhores fundos imobiliários base 10, ou seja, todos eles estão sendo negociados nesse momento por menos de R$10. Então, tem um troquinho, investe no fundo imobiliário. Claro, não estou fazendo aqui nenhum tipo de recomendação, você tem que analisar para ver se o fundo imobiliário vale a pena para você. Mas a cada R$10 que você investe, é um dinheiro a mais na sua conta. Todo mês você vai ter um dinheiro, um rendimento entrando na sua conta. Então, sem enrolação, vamos ao primeiro fundo imobiliário. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse. E se você quiser se aprofundar mais a respeito desse conhecimento, recentemente eu gravei um curso de investimento onde eu ensino renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. Se você quiser conferir aqui no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá. Esse fundo aqui é de tijolo, o GALG11, do segmento de logística. Olha só o seu dividend yield, 10,70%, realmente um bom dividend yield. Isso quer dizer que ele está pagando muito, Olha só o seu valor por cota, R$ 9,25. Então, por menos de R$10, você já pode comprar cotas de um fundo imobiliário e todo mês ganhar aluguel. Afinal, isso aqui é um fundo de logística e possui alguns imóveis. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Em relação aqui ao seu valor patrimonial, temos aqui que ele vale R$ 9,10, ou seja, atualmente esse fundo está com aproximadamente 2% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial, mas é bem tranquilo, R$ 9,25, temos aqui R$ 9,10, apenas 15 centavos de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Ele possui mais de 100 mil cotistas, então muita gente já ganhando rendimento aqui desse fundo e muita negociação, mais de 2 milhões, ou seja, muita gente comprando cota desse fundo, muita gente vendendo cota. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer isso de forma extremamente rápida. E olha só um ponto bem interessante. Esse fundo aqui recentemente passou por uma reavaliação nos seus imóveis e ficou com a variação positiva de 9,27%. Ou seja, esse valor aqui, esse valor patrimonial de 9,10, ele vai aumentar. Se ele vai aumentar, então quer dizer que atualmente ele está com desconto frente ao seu valor patrimonial. Então temos aí um ótimo ponto, Esse fundo atualmente está com desconto. Vamos ver quem cuida dele. Isso aqui, na minha opinião, é muito importante. Ele é administrado pela BRL Trust e tem como consultor imobiliário a Guardiã Gestora, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração que varia de 0,95% ao ano a 1,01% ao ano. E temos também uma taxa de performance, para quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado nessa taxa, mas é 20% do que excedeu o IPCA, mais 6% ao ano. Como é muito difícil um fundo de tijolo alcançar uma rentabilidade da IPCA mais 6% ao ano, na minha opinião, é uma taxa bem tranquila. Quanto ao portfólio do fundo, temos aqui que ele possui participação em 5 imóveis totalmente ocupados, então todos os imóveis do fundo 100% estão ocupados, por isso que aqui aparece 0% de vacância física e vacância financeira. Ele possui 100% dos contratos atípicos com vencimento médio de mais de 8 anos, todos eles reajustados pelo IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil. Então, esse fundo aqui vai corrigindo a inflação com o passar do tempo, e isso é muito interessante, principalmente para aquele investidor que foca no longo prazo. Mas esse fundo possui poucos inquilinos. Olha só, temos um inquilino aqui, temos o nosso segundo inquilino, a BRF, e temos o nosso terceiro inquilino aqui. Quando a gente abaixa um pouco para aprofundar cada vez mais em relação a isso, temos que aproximadamente 41% da receita vem do Rio Grande do Sul, 35% da Bahia. Cara, isso aqui é bem interessante, porque a gente não tem geralmente uma diversificação assim. Geralmente fundo de logística vem ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Então isso aqui serve até mesmo para aqueles investidores que querem fazer uma diversificação por estado, Isso aqui, na minha opinião, é bem legal. Mas atualmente o fundo imobiliário está endividado. Olha só, uma razão aqui de dívida dividido pelo ativo de 41%, realmente muita dívida. Mas olha só um ponto bem legal que eu gostei bastante. O fundo imobiliário recentemente fez uma emissão de cotas e pegou, já desconsiderando a taxa da distribuição primária, 625 milhões de reais. Então o fundo pode tranquilamente
pagar a sua dívida, pode ampliar aqui, ó, pode ampliar aqui os seus imóveis. Então, assim, é um fundo que tem tudo para dar certo em 2024. Agora, vamos a outro fundo imobiliário. Os próximos 4 fundos imobiliários são de papel, porque infelizmente temos pouquíssimos fundos imobiliários de tijolo que custam menos do que R$10. Mas vamos lá, ó. Temos aqui o VGHF11, já muito conhecido, recentemente também passou por uma emissão de cotas, e olha só, o dividend yield 13,78%, realmente um excelente dividend yield. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,37. Outro fundo que todo mês te paga um troco, então realmente é muito simples, é muito barato você fazer investimentos em renda variável, principalmente fundos imobiliários. Valor por cota, né? Valor patrimonial por cota, R$ 9,25. Como ele está sendo negociado a R$ 9,37, temos aí 12 centavos mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Então, se você quiser investir nesse fundo e não quiser pagar um pouco mais caro, fica muito atento, porque como é renda variável, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E um momento ou outro vai ficar, ó, por exemplo, aqui, ó, dia 13 de dezembro estava R$ 9,16. Então, uma hora ou outra, mesmo o fundo imobiliário sendo bom, ele acaba caindo. E aí a gente aproveita as oportunidades. Mas vamos conhecer as principais características aqui do fundo. Primeiro, ele possui mais de 100 ativos, então já é um fundo bem diversificado. E ele não é diversificado apenas por ativos, mas sim também por classes de ativos. Olha só o tanto de coisa que ele pode ter na sua carteira. Daqui a pouco eu vou te mostrar a carteira dele, realmente bem diversificado. É um fundo para investidores em geral, que cobra aí uma taxa de gestão e administração de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Eu preferiria que fosse valor a mercado, que aí a gestão fica mais alinhada com o cotista, mas beleza. Temos aqui também uma taxa de performance, particularmente não sou muito chegado em taxa de performance. Esse fundo é gerido pela Valora, que tem feito um bom trabalho aqui com esse fundo, e administrado pelo Banco da Ecoval. E aqui temos que o fundo teve seu início em 2021, então é relativamente novo no mercado e possui um prazo indeterminado. Quanto à carteira dele, olha só, você já viu que ele possui mais de 100 ativos, e como ele passou aí por uma emissão de cotas, pegou um dinheiro, logicamente ele vai aumentar mais os seus ativos, né? E até mesmo aumentar a exposição em algum ativo que ele já possua. Mas até o momento, 70% ele investe em CRI, ou seja, um crédito imobiliário, né, papel. Temos aqui 18,2% em cotas de outros fundos imobiliários. Ele possui ainda participação em fundos de investimento em direito creditório, sociedades de propósito específico e até mesmo ação. Então, olha só, esse fundo aqui possui ação, mas logicamente de empresas imobiliárias, sendo 34% mais 2,7% IPCA protegido da deflação, ou seja, essa inflação negativa. 27% ligado ao IPCA não é protegido da deflação. Temos aqui também 36% ligado ao CDI. Não sei por que eles não colocam CDI aqui. Na minha opinião, devia colocar porque fica mais claro, né? Mas beleza. Vamos a outro fundo imobiliário, também de papel, que custa menos do que R$10. Olha só, KNSC11, um fundo da Kinea. Quem me acompanha já sabe, gosto bastante dessa gestora de fundos imobiliários, porque na minha opinião é uma boa gestora, uma das melhores atualmente. Atualmente esse fundo está com dividend yield de 11,90%, um bom dividend yield também, quase 1% ao mês, e está sendo negociado a R$ 8,78. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de 9,06, temos aqui 3% aproximadamente de desconto frente ao seu valor patrimonial. Esse fundo conta com mais de 122 mil cotistas e possui uma liquidez diária de mais de R$ 3 milhões. Cara, realmente muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Não à toa, né? Esse fundo aqui é enorme, com mais de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido. Isso aqui já mostra pra gente, né? Já acende um alerta que ele possui um risco de médio para alto. Olha essa taxa, IPCA mais 8,24% e CDI mais 3,64%. Realmente taxas boas, logicamente o risco vai seguir isso, né? É de médio para alto. Mas continuando, olha só a carteira dele. 57% vai render o IPCA mais uma taxa prefixada, ele pegou a 6,92, mas a taxa média de mercado está em 8,24, e temos aqui quase 40% ligado ao CDI, que ele pegou a CDI mais uma taxa média de 3,63, atualmente com a taxa de mercado
3,64. São boas taxas, não à toa. Eu estou falando aqui que esse fundo possui um risco de médio para alto. Ele possui alocação em vários segmentos, cerca de 34%, né, quase 35% residencial, cerca de 34% é escritório, em menor percentual aqui temos logística, shopping e corporativo. Só para você ter ideia, abaixei aqui para te mostrar, esse fundo possui todos esses CRIs que você está vendo aí na tela, além de cotas desses dois fundos imobiliários, ou seja, 74 ativos, na minha opinião, uma boa diversificação. Outro fundo também, muitos estão falando que esse aqui vai ser o novo MXRF11, estou acompanhando ele bem de perto, na minha opinião ele tem se saído bem, olha só, é o fundo BTCI11, atualmente com dividend yield de quase 13% e está sendo negociado a R$ 9,00, olha só, R$ 9,71. Se a gente compara com seu valor patrimonial de 10,22, temos aqui um desconto de aproximadamente 5%. Atualmente, esse fundo conta com mais de 140 mil cotistas e possui uma liquidez média diária de mais de R$ 2 milhões. Então também muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Olha só, esse fundo aqui ele teve seu início em maio de 2008, é administrado e gerido pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração, na minha opinião, tranquila, 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Repito, eu preferiria que fosse sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Assim mostra que a gestão está alinhada com o cotista. Mas olha só, isso aqui é a minha opinião, logicamente, né? Mas olha só, temos aqui que 67% da carteira dele vai render o IPCA mais 7,2%, aí eu já coloco um risco mediano, CDI mais 3,9%, eu já coloco um risco de mediano para alto, e o restante cerca de 3% IGPM mais 8,4%, quase nada, né? Aproximadamente aqui 3%. Sendo o duration médio desses CRIs de aproximadamente 4 anos e meio, então muito tempo ainda a gente pode ficar super tranquilo. Principalmente porque 44% vem do setor logístico, 19% shopping e 20% residencial. Então, na minha opinião, super tranquilo esse fundo imobiliário. Claro, todo fundo tem um risco aí por trás, você tem que analisar sua estratégia e toda a sua carteira de investimento. Se você não sabe muito bem ainda analisar fundos imobiliários e até mesmo outros ativos, no meu curso de investimento eu ensino tudo isso. O link está no primeiro comentário fixado. Mas olha só, a carteira aqui desse fundo, ele possui vários ativos, todos esses que eu estou passando aí na tela, além de cotas de alguns fundos imobiliários, Então, realmente, na minha opinião, é um fundo bem diversificado. Outro fundo, apesar de a gestão recentemente ter feito uma cagada, eu considero ele ainda um bom fundo imobiliário. É o famoso CPTS11. Olha só, dividend yield 10,95% e está sendo negociado a R$ 8,02. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 9,04, vimos aí aproximadamente 11% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Realmente, o mercado bateu muito porque o gestor cometeu um erro. O fundo possui quase 300 mil cotistas e uma liquidez média diária de mais de 6 milhões. Realmente, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer isso de forma extremamente rápida. E bem, olhando as características principais, o fundo teve seu início em 2014, é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração e escrituração de 0,10% ao ano sobre o valor de mercado, aí sim, sobre o valor de mercado. Taxa de gestão de 1,05% ao ano também sobre o valor de mercado, menos os custos de administração e escrituração. Olhando então a carteira do fundo, temos aqui o seguinte: cerca de 1/4 alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Temos aqui então 27,5%, 2,2% em caixa, em liquidez, e do restante aproximadamente 70% em CRIs de diversos segmentos. Temos aqui logística industrial, temos aqui shopping, varejo, comercial e vários outros segmentos. Vamos ver então os indexadores desse fundo imobiliário. Na minha opinião, bem tranquilo. É um risco de baixo para médio, porque olha só o valor aqui de aquisição. IPCA mais 6,69%, então risco de médio para baixo. Olhando a diversificação da sua carteira, temos aqui 62 CRIs, 62 casos de crédito, um crédito é um CRI, então
62 CRIs de diversos segmentos e cotas de vários fundos imobiliários. Olha só, o CPTS11 ele possui participação em todos esses fundos imobiliários, principalmente do setor de lajes corporativas, renda urbana e logístico. E claro, existem outros fundos imobiliários base 10 que são bons, alguns até mesmo com valor acima de R$10, mas nesse vídeo eu quis trazer para você o top 5, na minha opinião, não é recomendação, é na minha opinião o top 5 fundos imobiliários que atualmente estão sendo negociados por menos de R$10 e a maioria ainda está com desconto. E bem, milhares de pessoas já estão ganhando dinheiro todo mês na bolsa de valores, algumas ganhando R$200, algumas 600. Quando você começa, logicamente, você vai começar ganhando pouco, né? R$50, R$30. Olha só, essa aqui começou ganhando R$34 e hoje já está ganhando mais de R$300 todo mês, ó, R$400 todo mês. Se você quiser aprender a como ganhar dinheiro todo mês na bolsa de valores, nesse curso aqui eu te ensino tudo o que você precisa, não somente de fundos imobiliários. Temos aqui que eu pego lá no início para você entender tudo o que precisa para começar os seus investimentos, seja tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários, ou renda variável, né, ações, como montar uma carteira de investimento de sucesso, como fazer a sua declaração de imposto de renda, além de vários bônus. Tudo isso a um preço super acessível. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você entender a minha metodologia. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.